Naquele momento, ele percebeu que não tinha nada. A bolsa que pensava estar cheia de felicidade estava vazia, pois nunca tentou enchê-la. Ele se resignou ao seu destino. Ele vagou por uma vida sem esperança. Um dia, sentiu que perdeu muito tempo. Olhou para o céu, decidido a recomeçar e fazer as coisas melhor. Ele abriu os olhos, encontrando-se num quarto. Desta vez, decidiu que precisava sair. Então, correu para fora. Lá fora, uma cidade abandonada com trepadeiras gigantes, ele achou que o deixava mais viril. Seu corpo estava leve, como se pudesse voar. Pulou e flutuou no espaço. Olhando a galáxia estrelada, a noite era muito brilhante. Ele seguiu a luz até uma floresta de margaridas e viu uma árvore gigante. Sob ela, uma garotinha. Ele se aproximou para perguntar o que ela fazia, mas a garota emitiu um som estranho que o chocou. Ele segurou a cabeça e, sentindo a dor, foi esfaqueado no peito sem perceber. A garota controlava a fita de seda na mão, dançando, fazendo-o cair numa poça de sangue. Abrindo os olhos de novo, ele se viu no quarto, com um mangá que lia. Tocou o peito, suspirando aliviado, pois tudo era um sonho. Mas lembrou-se de ter conhecido aquela garota antes, talvez uma paixão de outra vida ou uma inimiga eterna. A campainha interrompeu seus pensamentos. A mãe de Kam Kotori, sua amiga de infância, pediu para ele encontrar a filha. Ele concordou e começou a procurar. Não era a primeira vez que ele procurava a filha. A garotinha sempre brincava sozinha na floresta. Lá, ele viu um gato preto. Então viu algo estranho, mas lembrou ter visto antes. Concluiu que era um mamute. Ele continuou na floresta procurando Katori. Finalmente, encontrou a garotinha dormindo sob uma árvore. Foi acordá-la. Vendo-a sonolenta, tirou moedas para convencê-la. Seguindo o som das moedas, Katori se levantou sonâmbula. Ele a atraiu, e quando acordou, Katori já estava em casa. Katoro a trouxe até aqui. Katori, inocente, contou seu lindo sonho. Comprou uma bebida numa máquina e recebeu muito troco. Os dois se despediram, desejando boa noite. Kotaro sentiu que alguém o observava, correu para casa e se escondeu sob o cobertor. A porta abriu, e uma garotinha rastejou e mordeu seu braço. Ele pulou da cama, achando que era outro pesadelo, mas ainda havia saliva no braço. Tão assustado, desmaiou na hora. De manhã, Kotori ligou, pedindo para ele ir à escola. A marca da mordida da noite anterior ainda estava em seu braço. Ele morava em Dekazimatsuri, cidade famosa por sua floresta. Havia muitas instalações de pesquisa e empresas que resolviam problemas ambientais. Era um lugar rico, feliz e pacífico. Esse garoto frio era Yoshino, um encrenqueiro. Sempre que via Kotaro, ele ficava bravo. Os dois quase brigaram. Yoshino chamava Kotaro de "combate hoje". Os dois tinham combinado de se encontrar no portão da escola, mas Kotaro, com sua memória fraca, esqueceu. Quando iam brigar, a presidente de turma Lucia os impediu. Ela estava furiosa, mas o professor mediou. Todos voltaram aos seus lugares. Lucia ainda olhava para Kotaro com olhos de fogo. No recreio, Kotori finalmente chegou. Yoshino se aproximou de Kotaro, exigindo briga. Kotaro achou tão engraçado que cuspiu na cara dele. Kotori veio perguntar o que estava acontecendo. Kotaro se escondeu atrás da saia dela. Ela comentou que os dois eram tão próximos quanto melhores amigos. Kotori não tinha amigos. Yoshino era um encrenqueiro. Kotaro também não tinha. Os três pareciam ter nascido um para o outro. À noite, Kotaro sentiu um peso. A garotinha de ontem voltou para mordê-lo. Ele ficou tão assustado que desmaiou até de manhã. A garota que o mordeu parecia que ele conheceu no sonho, mas ele não entendia por que estava sendo amaldiçoado. Decidiu aproveitar a natureza para acalmar a mente. De repente, ele tropeçou numa caixa e caiu. No galho, uma garotinha estava presa. Kotaro queria ajudá-la a descer, mas ela só temia que ele olhasse sua calcinha. Finalmente, ela pousou em segurança. Era uma aluna transferida que tropeçou e caiu com sua caixa. Parecia sem sentido, mas tudo pode acontecer neste mundo. Kotaro queria ajudar a carregar a caixa, mas era muito pesada. Essa amiga podia levantá-la fácil. Pela honra de um homem, Kotaro insistiu em carregá-la. Enquanto lutavam, ela caiu de novo, e os livros se espalharam, pois sua calcinha foi vista. Ela jurou odiá-lo para sempre. Kotaro pensou que ela não estaria em sua classe.
Então poderia relaxar sem se preocupar. Mas o destino quis que ficassem na mesma classe. O nome dela era Utori Chihaya, a nova aluna. Ao ver uma garota bonita, os garotos da sala gritaram. Chihaya sentou ao lado de Kotaro. Ele a provocou, chamando-a de calcinha de cerejeira, e ela o atingiu furiosamente no rosto. Todos ficaram surpresos, sem entender como uma garota podia ser tão forte. Depois da aula, Kotaro foi ao banheiro e encontrou uma garota loira com um tapa-olho. Vendo que ela parecia em dificuldade, ele ofereceu ajuda. A garota lavava seu apito, agradeceu a Kotaro e o lembrou de não correr no corredor. De prestativo, ele virou um infrator sem saber. A garota era Shizuru, do comitê disciplinar, uma aluna mais nova que às vezes o provocava com as regras da escola. Ela o convidou para comerem juntos. Mas infelizmente ele já tinha comido. Prometeu a ela para a próxima. Os dois fizeram promessa de dedinho. Assim que Shizuru saiu, Kotaro foi abordado por outra membro do clube de jornalismo. Ela suspeitava que ele havia subornado para entrar na escola. Ele se defendeu, mas ela o pressionou com muitas palavras. Então ela se despediu, prometendo uma refeição juntos. Kotaro pegou o papel que ela deixou cair, imaginando que era uma pessoa perigosa. Depois da aula, Kotori foi para as atividades do clube, deixando apenas Kotaro e Otori. Ele tentou puxar conversa, mas a garota Tsundere se debateu e reclamou que ele ousava falar com ela. Kotaro sugeriu mostrar a cidade para se desculpar pelas brigas impulsivas. Ela corou e aceitou, mas ainda agiu como Tsundere, dizendo que, apesar de tudo, ainda o odiava muito. Quando ele mencionou as cerejeiras, ela se irritou e inventou que tinha um compromisso com um conhecido para recusar o encontro. Era uma mentira óbvia, pois ela tinha acabado de se mudar e não podia ter conhecidos. Ela foi encontrar a irmã, que a lembrou de não chamar muita atenção e perguntou sobre fazer amigos na escola. Ela não sabia se conseguiria fazer amigos. Naquela noite, Kotaro foi mordido de novo. Vendo o irmão assombrado por várias noites seguidas, Kotori sugeriu que ele procurasse alguém para quebrar o feitiço. Uma veterana famosa do submundo da escola. As pessoas a chamavam de bruxa da academia. Diziam que ela usava magia sobrenatural, invocava demônios e exorcizava espíritos malignos. Embora essa veterana faltasse muito às aulas, nunca foi expulsa e passava de ano normalmente, parecendo um personagem de mangá. Kotaro de repente lembrou do papel com informações de alunos do jornal de fofocas da garota. Ele o pegou para verificar e, de fato, encontrou informações sobre a veterana, Senri Akane, aluna do 3º ano, presidente do clube de mistério, com autoridade muito além dos alunos comuns. Achando interessante, Kotaro convidou Kotori para encontrar essa bruxa misteriosa. Era raro Kotaro procurar alguém ativamente. Então Kotori pensou que ele havia se apaixonado à primeira vista. Mas Kotaro estava apenas desesperado com o fantasma que o mordia. Depois da aula, Kotaro quis convidar Yoshino, mas foi ameaçado com um soco. Então a expedição ficou com só 2 pessoas. Ele planejava achar a bruxa perguntando por aí. Apesar de perguntar a muitos, a veterana parecia usar uma técnica de invisibilidade. Quando estavam desesperados, o fofoqueiro da turma apareceu, dando-lhes o relatório do Clube de Mistério. Dizia-se ser um documento histórico, secretamente publicado e passado por muitas gerações. Kotaro o abraçou agradecido, fazendo Kotori entender errado que os dois estavam apaixonados. Com base no relatório, eles encontraram um lugar muito estranho. O interior era luxuoso, nada parecido com equipamento escolar. Todos os livros nas prateleiras eram relacionados a coisas misteriosas. Já estava escuro, então os dois deixaram um recado e partiram. Naquela noite, Kotaro encontrou o fantasma mordedor de novo. Tentou abrir a porta para fugir, mas nem a principal nem a de vidro abriam, e usar um taco de beisebol para quebrar a porta foi ineficaz. A garota sob o cobertor rastejou para fora, assustando Kotaro, que chamou Kotori, esperando que ela o salvasse. Ao ouvir o nome de Kotori, a garota sumiu, e as luzes do quarto voltaram ao normal. Kotaro pensou que seu sexto sentido era forte demais, então desmaiou de medo. No dia seguinte, ele foi novamente à casa do Clube de Mistério, mas ainda não havia ninguém, apenas um bilhete, dizendo que ele morreria em 2 dias. Na mesa, um questionário para Kotaro, cheio de perguntas estranhas, como se ele usaria poder para mudar o mundo ou a si mesmo.
Kotaro preencheu as respostas e foi embora. O Tori correu até ele, corada, lembrando da conversa anterior. Enquanto ele processava, Kotori já havia chegado. Ela sugeriu que Kotaro levasse o Tori para um passeio pela cidade, o que era exatamente o que o Tori queria. Então os dois andaram de bicicleta pela natureza poética. O Tori disse que se mudou para cá porque era a época mais bonita. Ao passear pela cidade, não se podia perder o campo de arroz, que também era a estrada para a sede de uma corporação ambiental famosa mundialmente. Vendo o sol se pôr, os dois se despediram, e o Tori voltou de bicicleta. Kotaro recebeu um convite para uma reunião da bruxa da academia. À noite, ele escalou o portão para entrar no ponto de encontro, e após correr várias vezes, parou para comprar água. A garota de cabelos brancos apareceu sob a luz da lua, lembrando Kotaro de um sonho terrível de ser morto. Ele fugiu com medo, enquanto a garota o perseguia como um fantasma. O corredor familiar da escola agora parecia interminável. Nenhuma porta abria. Houve um som, e Kotaro pensou ter encontrado uma salvação. Infelizmente, era um exército vindo persegui-lo. Ele continuou a correr com medo. Na escadaria, olhou para baixo, vendo os degraus se estenderem infinitamente. Ele se acalmou, pensando que se superpoderes eram reais, fantasmas ou fenômenos sobrenaturais não seriam estranhos. Ele tinha que sair dali se quisesse encontrar a bruxa. A garota de cabelos brancos apareceu atrás dele, assustando-o e fazendo-o correr freneticamente, esquecendo a garrafa. Ele não sabia por quanto tempo ela o perseguiria. Ele viu uma porta. Dentro, um espaço infinito. Nele, um ser humano pequeno como um inseto que queria seu sangue. E outro ser humano pequeno como um inseto, mas mais fofo. A fada rosa instruiu a azul a não deixar humanos vê-los. Apresentou-se como Penny, e a fada azul que pedia sangue era Jill. Elas viviam de água e luz. As duas fadas guiaram Kotaro. No caminho, Penny disse que nasceram do lixo. Vendo a atmosfera piorar, Kotaro temeu que estivessem indo pelo caminho errado. Parece que entraram no covil de um monstro, mas ele dormia, então podiam escapar. Mas Jill espirrou, acordando-o. O monstro se levantou, aproximando-se deles. A garota de cabelos brancos apareceu de novo. Kotaro a viu prestes a ser atingida pelo monstro. Correu para carregá-la e disse para fugir. Mas ela rapidamente derrotou o monstro, fazendo o espaço desabar e jogando Kotaro de volta à escola. Jill e Penny sumiram. Kotaro só via uma boneca. Ele tinha que ir rápido até a bruxa. Seguindo as instruções da boneca, ele finalmente encontrou a bruxa da academia, que o recebeu em seu quarto secreto. A bruxa sênior disse ser quem Kotaro procurava. Todos a chamavam de Maju. Ela abriu a cortina, revelando a luz da lua, e se apresentou como Senri Akane, do 3º ano. Vendo Kotaro sem surpresa, ela ficou decepcionada, pois se esforçou para arrumar tudo. Tirou o chapéu, revelando seus longos cabelos. Antes de vir, Kotaro viu coisas incríveis. Criaturas misteriosas, um monstro árvore gigante e um yakai de fita. Akane digitava no computador, surpreendendo Kotaro por sua habilidade. Mas ela não estava trabalhando, e sim jogando. Ela concluiu que a situação de Kotaro não era boa. Assim, OVNIs podem aparecer amanhã. Kotaro insistiu que era sério e pediu para a sênior não brincar. Após revisar o formulário de Kotaro, embora interessada, ela achou que ele não respondia seriamente. Kotaro só queria que a sênior resolvesse seu problema, pois estava quase amaldiçoado. A sênior lhe deu um amuleto protetor estelar, com a magia do universo, que era um clipe de papel. Vendo Kotaro insatisfeito, a sênior lhe deu bonecas de papel, como uma exorcista. Para observar, Akane o convidou para o clube de pesquisa sobrenatural. Kotaro acordou num espaço estranho, com um portão de santuário e uma garota. Ela se apresentou como Tomoko, uma Shikigami. Para proteger Kotaro, apareceu em seu sonho como um fantasma. O inimigo que viria seria muito forte. Ela não sabia o quanto poderia fazer, mas o tranquilizou para relaxar, pois ela o protegeria. Se tudo pudesse ser resolvido em paz, Tomoko queria namorar Kotaro. Lá fora, a garota de cabelo branco veio procurar. Ela passou pelas pessoas de papel para subir na cama de Kotaro, mas não pela proteção de Tomoko. Então foi embora. Na manhã seguinte, Kotaro acordou, sem entender nada. Kotori já estava na aula.
Ao vê-la, Kotaro contou como foi para outro mundo pelo porão, e tudo o que aconteceu. Vendo-o tremendo, Kotori o aconselhou a não falar disso na frente de todos. Kotaro avisou a todos que a escola era perigosa, mas ninguém acreditou. Para economizar no almoço e cumprir uma missão, teve que beber o terrível café grátis. Mesmo assim, ofereceu a Yoshino uma sobremesa deliciosa, com um líquido estranho. Yoshino percebeu e empurrou para uma garota próxima. Ela desafiou Kotaro a comer primeiro para testar o veneno. Ele tentou comer com olhos e nariz fechados, mas a sobremesa era deliciosa. Ele temia que a garota comesse o prato envenenado, então tentou impedi-la. Interrompida, a garota ficou brava. Ela o repreendeu por ser indelicado. Então, saboreou a sobremesa, deixando Kotaro muito confuso. Mas, confrontado, ele negou tudo, dizendo que não havia nada estranho. Pegou o copo dela para provar e o gosto era terrível. A garota o achou pervertido por comer algo que ela já havia comido. Ela o chamou de desprezível, depois de pervertido, desejando que morresse. Então o socou, fazendo-o voar até o teto. Kotaro a culpou por não ser gentil. No pátio, Kotaro encontrou Shizu dormindo sob a árvore. Ele se aproximou para sentar ao lado dela. Perto da aula, Kotaro pensou se deveria acordá-la. Mas o despertador dela tocou primeiro. Quando o tempo estava bom, Shizu vinha almoçar aqui. Ela gostava do lugar por ser tranquilo, onde ouvia pássaros e pessoas conversando. Então os dois voltaram à escola, e Kotaro foi encontrar a veterana Maju. Vendo que as bonecas de papel protegeram o mestre, a veterana a jogou no lixo, ignorando Kotaro, que lamentava por sua Tomoko, que conheceu em sonho. Como restavam 2 bonecas, Kotaro teria paz por mais 2 dias. Mesmo no clube sobrenatural, a veterana odiava espíritos, e quem fugia da realidade. Ela só ajudou o clube, que seria desfeito, porque queria uma sala própria. Ou seja, ela não acreditava no que Kotaro dizia, nos monstros que ele contou ontem. Vendo isso, Kotaro decidiu investigar as atividades sobrenaturais por si mesmo. Ele seria pesquisador direto da presidente. Ela achou que ele podia se meter um pouco, pois sua expressão mostrava confiança na vitória. Ela admitiu que havia fenômenos sobrenaturais inexplicáveis, mas sobre deuses ou superpoderes, ela achava que pendia mais para a adoração. Kotaro argumentou. Ele acreditava em superpoderes. Usaria tudo para provar, pedindo a Akane que investigasse estratégias contra espíritos. Akane concedeu um desejo se ele provasse superpoderes, e Kotaro revelou seu lado pervertido, pedindo para tocar o peito dela. Ela apertou o alarme, pois encontrou um pervertido. Kotaro esmagou a campainha. Akane permitiu que Kotaro fizesse coisas pervertidas, desde que provasse que superpoderes existiam. À noite, graças à proteção de Tomoko, a garota de cabelo branco não conseguiu morder Kotaro. Na manhã seguinte, Kotaro trouxe Kotori para a presidente. Ele a apresentou como amiga de infância, pedindo ajuda com o fantasma, e que ela se juntasse ao clube sobrenatural. Ao saber que Kotaro tocou o peito da veterana, Kotori franziu a testa. Olhando-o com olhos julgadores, Kotaro tentou se defender, mas Kotori o considerava pervertido, lascivo e desprezível. Kotaro sussurrou a Kotori que a veterana Akane parecia poderosa, então contatá-la não seria problema. Assim ele a convenceu a entrar no clube. A página do clube sobrenatural foi lançada. Saudar e coletar evidências facilitaria as atividades. De repente, Otori entrou na sala. Ela era membro do clube e conhecida de Akane. À noite, Kotaro sonhava com o peito da presidente. Então sua mão apertou acidentalmente a garota de cabelo branco ao lado dele. Talvez os encantos de Akane tivessem acabado. Pelo jornal atrás, ele soube que ela farejou a pesquisa de Kotaro sobre o sobrenatural. Ela desafiou Kotaro para uma competição. Shizu também entrou para o clube de pesquisa sobrenatural. A garotinha recebeu um telefonema. Kotaro flertou com ela sem saber que estava chamando a diaba Lucia. Lucia chegou, deu um soco em Kotaro, e outro ao saber que ele entrou no clube por causa dos seios de Akane. Ela queria que Shizu ficasse longe do clube com aquele pervertido. Vendo Shizu recusar e defender Kotaro, Lucia decidiu entrar no clube para supervisionar. Assim, após tanto tempo sem amigos, Kotaro finalmente tinha seu grupo de amigos. Graças ao exército de bonecas de papel de Akane, Kotaro teve uma boa manhã. Em breve haveria o maior festival da colheita da cidade,
onde todos plantariam árvores por uma semana, e a escola daria folga. Kotaro abraçou Yoshino, convidando-o a ir, e foi rejeitado. Hoje, na sala do clube, um jovem elegante trouxe bento para Ikane. Era seu irmão, Sakuya. Por várias razões, ele logo assumiria algumas das tarefas de Akane, como um mordomo ou, como ele disse, um belo cavaleiro. Achando a história da família complicada, Kotaro perguntou, e Sakuya gritou em seu rosto, repreendendo-o por ser desrespeitoso. A aula começou. Otori e Kotaro voltaram, enquanto Eikane, preguiçosamente, queria se enrolar e dormir mais. Ela não era um modelo para os calouros, mas alegou que sua magia negra podia transformar a ausência em presença, e que magia era poder. Antes de sair, Kotaro se apresentou ao cavaleiro Sakuya, mas recebeu um sorriso forçado e a afirmação de que ele o odiava. Na aula, lembrando o mordomo, Kotaro se perguntou se Otori era uma jovem de família, mas ela não parecia. Vendo a presidente de luvas no quadro, ele ficou muito curioso. Será que ela usava luvas para selar um poder secreto amaldiçoado? A fantasia de poder dos dois rapazes no fundo da sala deixou a professora e a presidente sem palavras. Hoje era o primeiro dia de atividade do clube sobrenatural, mas só Kotaro estava animado, enquanto os outros focavam em bolos e a presidente tomava chá. A presidente estava infeliz que o mordomo, mesmo estranho, entrava livremente na academia. Sob o poder da presidente, a escola não conseguia mais controlá-la. Sakuya trouxe sorvete, subornando a rigorosa presidente de classe. Todos sentaram tomando chá e bolo, enquanto só Kotaro estava isolado, o que o deixava desconfortável. A primeira missão de pesquisa era sobre Tsuchinoko. Segundo a homepage, muitos o viram aparecendo continuamente na escola. Era uma cobra, e embora a presidente não acreditasse que tal coisa existisse, se existisse ela não acharia estranho. Kotaro estava sonhando em tocar o peito da presidente. Seus olhos maliciosos foram logo descobertos por Otori. Em resumo, o clube de pesquisa sobrenatural assumiria a missão Tsuchinoko. Todos se separaram para procurar no jardim da escola. Kotaro cavou um arbusto, sentindo algo elástico e macio. Pensou ter pego o alvo, mas era a presidente Lucia. Ele apressadamente alegou ser virtuoso e que podia explicar. Claro, ela não acreditou nele. Kotaro foi socado, voou para o céu e caiu de cara no chão. Enquanto os dois ainda se xingavam, Otori havia encontrado Tsuchinoko. Kotaro correu para pegá-lo, mas Otori conseguiu facilmente. Embora ele fosse meio bobo, a habilidade física dela era excelente, impressionando a todos. A cobra se contorcia, Kotaro a segurou firme, e uma mulher estranha foi puxada do arbusto. Vendo isso, a presidente olhou para as crianças com desprezo. Essa mulher não era da escola, mas uma caçadora de uma. Ela fazia isso por dinheiro, para comprar luxos e satisfazer sua extravagância. Como funcionária, após o almoço, teve que voltar ao trabalho. Assim, a primeira atividade do clube foi considerada completa. Como Pink prometeu dias atrás, Kotaro convidou Shizu para almoçar. Os dois sentaram e comeram. O almoço de Shizu hoje incluía peixe-espada grelhado. Shizu pensou que Kotaro queria sua comida. Ela implorou, tremendo, que não podia dar. Vendo que Kotaro não tinha essa intenção, ela comeu feliz. Kotaro sentiu inveja da comida dela. A parte coberta do olho de Shizu coçava. Kotaro a aconselhou a não coçar o olho assim. Ele queria saber o segredo por trás do tapa-olho, dizendo que ela não devia ter vergonha da condição. Na verdade, Shizu não estava doente. Cobria o olho porque ele tinha uma cor diferente. Kotaro achou o olho lindo, deixando-a envergonhada, cobrindo-o de novo. Após o almoço, Kotaro jogou uma garrafa vazia no lixo. Só por isso a presidente da turma correu para corrigir seu erro, pois ele estava separando o lixo errado. Ela ainda exigiu que ele limpasse bem por dentro antes de jogar fora. Após lavar, precisava ser amassada para economizar espaço. Segundo a presidente, os recursos da Terra são limitados. Numa perspectiva humana, podem parecer infinitos. Mas um dia se esgotarão. A irresponsabilidade de cada um levaria à destruição ambiental. Kotaro comentou que ela era uma obcecada por limpeza e séria demais. Percebendo que falava demais, a presidente parou. De qualquer forma, questões ambientais valiam a pena. Kotaro a acompanhou demais, irritando a presidente Tsundere, que o golpeou,
fazendo-o dormir na enfermaria até tarde. Ao sair, ele viu a garota de cabelo branco em um prédio. Quando ela correu, um cachorro a perseguiu. Assustado, ele teria dor de cabeça se a garota aparecesse de novo. Então precisava confirmar. Um sistema corria em Kotaro, permitindo-o pular entre prédios. Ele tinha superpoderes. Se falasse disso com Akane agora, ele achou que tocaria o peito dela imediatamente. Seu poder não podia, após ser reescrito. Para encobrir, teria que se esforçar muito. A atmosfera ao redor estava estranhamente silenciosa. Mas Kotaro o achou familiar. Um homem loiro o esperava por trás. Embora não entendesse o que acontecia, Kotaro sabia que era muito perigoso. Ele chamou um cachorro para perseguir Kotaro. Fugiu apressado, mas o cão o seguia aonde ia. Ele queria chamar alguém para ajudar. Não era um cachorro comum, mas uma besta demoníaca. Alguém veio resgatá-lo. Quando acordou, Kotaro se viu num restaurante. 2 homens de meia idade o encontraram inconsciente no parque. Kotaro contou que foi perseguido pela besta demoníaca, e os 2 logo pediram o endereço, dizendo ser profissionais na caça a essas criaturas. Depois, perguntaram de qual organização ele era. Kotaro disse honestamente que pertencia ao clube de pesquisa de fenômenos sobrenaturais da escola. Ele pensou que os 2 velhos falavam de caçar bestas demoníacas, mas era só fantasia de um jogo online. Mesmo assim, ainda havia muitas criaturas misteriosas na cidade. Para mais informações, os 2 convidaram Kotaro para ir à casa deles. O nobre velho Isaka tinha uma loja de antiguidades na cidade. Suas informações eram mais legítimas que qualquer outra fonte. Shizu apareceu do nada, ela era cliente assídua. Kotaro mostrou a ferida, mas ela disse que não havia nenhuma. Ele suspeitou que estava sonhando, mas tinha certeza que seu poder fora reescrito. Logo, a loja rapidamente ganhou mais clientes. Kotaro levou Shizu para casa. A garotinha morava num apartamento modesto. Depois, ele encontrou o mordomo Sayaka comprando comida para Chihaya. Havia a sensação de que os 2 seriam inimigos. Shizu sentou-se sob a árvore para almoçar, como sempre, sonhando com sua família feliz de antes. Suas lágrimas caíram de repente. Kotaro apareceu, chamando-a para acordar, convidando-a para almoçar com ele. No escritório, Kotaro contou animado à presidente que conheceu um tio que sabia muito sobre criaturas misteriosas e garantiu que desta vez era real. A presidente logo percebeu a intenção por trás do entusiasmo. Kotaro garantiu que fazia isso pela pesquisa do clube, não pelo peito dela, fazendo as garotas o olharem com desprezo. Kotaro levou todos ao parque de ontem. Mas não havia nenhuma loja de macarrão ali. Eles acharam que a loja só abria à noite. Se Shizu, uma cliente assídua, estivesse ali, seria ótimo. Apesar de ligar muitas vezes, Shizu não atendeu. Shizu era uma pessoa muito ocupada. Ela ocasionalmente mencionava ter que participar de outras atividades. Como Shizu não estava, a presidente da turma saiu primeiro. Vendo como a situação era chata, até a presidente foi embora, deixando Kotaro sozinho para encontrar o tio que vendia antiguidades. No caminho, ele esbarrou num rufião ruivo. O homem o repreendeu por ter olhos de cego e perguntou seu nome, idade e endereço. Vendo que parecia um estudante sério, o homem o deixou ir. Recentemente, muitos jovens querendo se exibir apareceram na área. Então ele aconselhou Kotaro a ter cuidado. Kotaro saiu, esquecendo de perguntar ao ruivo o endereço do tio das antiguidades. Ao entrar num beco, ele encontrou os arruaceiros que o outro homem havia mencionado. Após perguntarem sua escola, turma e nome, os delinquentes perceberam que Kotaro era colega de Yoshino. Descobriu-se que eram seus subordinados. Eles contaram que Yoshino unificou a rua, tornando-se o rei da gangue. Kotaro disse ser amigo de Yoshino, fazendo-os mudar de atitude imediatamente. Um dos delinquentes o ajudou a procurar o vendedor de antiguidades. Ele se apresentou como calouro, mais novo que Kotaro. Vendo que o sujeito feroz era só uma criança, Kotaro mudou a atitude, erguendo o queixo e mandando-os procurar logo. Logo, eles o levaram ao local. O tio antiquário ficou surpreso por ele ter encontrado o lugar. No outro dia, ele tinha esquecido de lhe dar o cartão de visitas. Num canto da loja, Shizu estava sentada, comendo deliciosamente. Como ela tinha colocado o celular no modo de economia de energia,
Não sabia que Kotaro tinha ligado várias vezes. Kotaro não entendia para que aquela garota usava o celular. O tio lhe deu chá, comentando que ele e Shizu eram um casal bem próximo, e perguntou quando se conheceram. Foi um encontro casual, mas Shizu corou ao lembrar. Kotaro veio para saber mais sobre o amigo do tio, que viu uma criatura misteriosa. O tio apresentou uma pilha de fotos com resolução de Free Fire, alegando serem de algo extraordinário. No entanto, era bem diferente do gigante enorme que atacou Kotaro outro dia. Kotaro ficou satisfeito com as fotos. Então o tio tirou um cartão de visitas com aparência bem juvenil, gritando o preço de 500 ienes por ele. Ele disse que sempre o receberia, e Kotaro reconheceu que o café do tio era delicioso. Ele voltou com Shizu. Aos olhos de Shizu, todos os esforços de Kotaro eram apenas para tocar o peito da presidente. No caminho, Shizu entrou em lojas que a garotinha achou interessantes. De volta ao escritório, Kotaro apresentou as fotos, incluindo os mistérios de Kazimatsuri. A presidente descobriu que eram muito populares no passado. Kotaro queria investigar, mas a presidente estava ocupada jogando. Shizu trouxe um CD sobre o ídolo da professora, mas não tinha um CD player. Vendo isso, Kotaro sugeriu pedir uma doação da rica jovem Utori. A guardiã Sayaka interveio. Embora Utori fosse rica, tinha uma mesada limitada. Kotaro lembrou que ainda tinha um CD player em casa. Ele costumava usar muito, mas agora tinha um laptop, então não precisava mais. Então ele deu o aparelho para Shizu. Graças aos bonecos de papel da diretora. A partir de então, a Yakai de fita não apareceu mais no quarto de Kotaro. Ele não entendia o que a garota de cabelo branco fazia lá, e tinha certeza que o loiro tinha problemas. Recentemente, com dificuldade, ele finalmente tinha uma vida tranquila. De repente, a porta da sala se abriu. A garota da fita vermelha entrou, parou na frente de Kotaro, mordeu sua mão e saiu da sala como se nada tivesse acontecido. Como o fantasma aparecia até de dia, Kotaro pensou que só podia contar com a presidente para espalhar bonecos de papel pela escola. Shizu veio por trás, ouvindo música com o aparelho que ele lhe deu, perguntando por que ele suava. A garotinha queria convidá-lo para ir junto e contar seu segredo. Então os dois entraram no carro da professora. A relação entre Shizu e ela era um segredo, e foram juntos para a cidade natal de Shizu. A professora admitiu ser uma mentirosa. Só Shizu sempre dizia a verdade. Ela esperava que Kotaro acreditasse no que Shizu disse. Depois de se despedir da professora, só restou um espaço para os dois. Shizu o levou a uma casa. Após um tempo, o dono voltou. Shizu parecia muito triste. A mulher não se lembrava da menina, nem de quando as roseiras da frente foram plantadas. O marido dela também voltou. Eles tinham uma filha pequena chamada Shizuka. Shizu puxou Kotaro para sair, sussurrando que Shizuka era sua irmã. Os pais dela tinham esquecido Shizu, e por um momento, Kotaro também não lembrou o nome dela. A menina podia fazer os outros esquecerem, mas, após pensar, Kotaro lembrou o nome dela. Vendo isso, ela ficou muito feliz. A menina usou seu poder para que os pais a esquecessem. Memórias bloqueadas cortam nervos ao contato. Alguém depois disse a ela que isso causava tal efeito. Antes, a menina vivia feliz com a família. O pai grelhava peixe-espada e a ajudava a comer a parte amarga da barriga. Os pais diziam que, ao crescer, ela comeria a barriga do peixe, o que significava suportar amarguras. A rosa da frente foi plantada por ela e a mãe, para comemorar seu primeiro dia de aula. Naquele dia, os pais a levaram ao festival, depois à nova casa. Mesmo pobres, o pai tentava dar o melhor. Um incêndio atingiu a família. Felizmente, foram resgatados a tempo. Ao acordar ao lado dos pais, os olhos de Shizu estavam amarelos. Pelos olhos estranhos, a menina era zoada pelos colegas. A mãe, traumatizada pelo fogo, não podia mais grelhar peixe-espada. Um tio estranho veio, dizendo que se Shizu fosse com eles, os pais receberiam muito dinheiro. Shizu decidiu ir com eles. Voltando no fim de semana, viu os pais discutindo. Ricos de repente, a natureza gentil deles mudou. Shizu correu para intervir, mas foi inútil. Achou que era culpa dela, então apagou as memórias de alguns anos, só para os pais serem harmoniosos. A consequência foi que eles a esqueceram também. A menina não controlava seu poder. Kotaro acreditava que havia cura, pois ele conseguiu lembrar o nome dela.
Shizu o agradeceu por ir com ela hoje. A menina estava muito feliz. Eles voltaram no carro da professora. Ela era membro da organização que levou Shizu. Shizu era muito rica, mas vivia frugalmente para economizar e comprar uma casa. Nesta manhã, a presidente discutiu com todos por não querer tocar nas flores. Na caixa Yakai, criada por Shizu, havia um artigo sobre uma garota amaldiçoada chamada Haruka. Quem a investigasse ou perturbasse seu sono seria amaldiçoado. Numa floresta, havia um orfanato. Desde que a Sahi Haruka chegou, coisas estranhas aconteceram. Janelas e portas de vidro quebravam, animais morriam misteriosamente e, logo, professores e crianças também faleciam. No fim, o orfanato foi forçado a fechar. A presidente já tinha ouvido essa história. Kotaro continuou lendo. Na 7ª escola primária de Kazimatsuri, onde o autor da carta estudava, havia um garoto transferido daquele orfanato. Poucos dias após falar de Haruka, ele morreu por causas desconhecidas. Talvez por perturbar o sono dela, foi amaldiçoado até a morte. O nome dele era Ryugo, da turma 4. Se ele estava na 4ª série há 7 anos, teria a mesma idade que eles agora. A 7ª escola primária também era onde Yoshino estudava, então Kotaro achou que poderia provar a verdade mais facilmente. Hoje, a presidente de turma e Shizu não vieram, provavelmente porque ela ainda estava chateada com o outro dia. Antes de investigar o caso de Haruka, Kotaro achou que deveria resolver o conflito com a presidente primeiro. Vendo Shizu comendo sob uma árvore, ele se aproximou e perguntou sobre as luvas da presidente, que ela sempre usava. Shizu poderia contar a Kotaro o segredo de Lucia, contanto que ele fosse seu amigo para sempre. Kotaro sentou-se sozinho, atordoado. Ele ligou para Yoshino. Yoshino estava ocupado carregando um idoso nas costas. Kotaro perguntou sobre a turma de Yoshino na escola primária. Essa era uma lembrança que Yoshino não queria recordar, pois ele havia sido amigo do falecido Ryugo. Yoshino recusou-se a dar informações, apenas lembrando Kotaro para parar ao sentir perigo e ter cuidado ao ver vidro quebrado. Então, Yoshino deu a Kotaro um papel, instruindo-o a devolvê-lo imediatamente após ver. Vendo a presidente de turma fotocopiando documentos, Kotaro rapidamente levou o papel à copiadora para fazer uma cópia. Então ele saiu. Sem saber que a copiadora havia impresso outra cópia do papel, Lucia o perseguiu para devolver o papel. Kotaro não se lembrava de ter fotocopiado isso. O papel o lembrava de não acordá-la. Então o vidro ao redor dele quebrou de repente. Vendo a situação, Lucia adivinhou que Kotaro estava fazendo algo. Kotaro explicou tudo a Lucia, mas ele ainda não acreditava que maldições existiam neste mundo. Ele queria ajudar a garota Haruka a limpar seu nome. Kotaro estendeu a mão, querendo resolver o assunto com Lucia. Ela hesitou, depois apertou a mão dele. No caminho, ela continuou pensando. Começou a chover, e os postes de luz se estilhaçaram. Uma garotinha apareceu, culpando Lucia por acordá-la. Mesmo compartilhando a mesma dor, Lucia se encolheu no chão, com velhos traumas retornando. Kotaro ligou para os contatos que Yoshino forneceu, mas, estranhamente, todos se recusaram a mencionar o passado. E após a ligação, todos os vidros se quebraram simultaneamente. Lucia voltou para o quarto, mas a garotinha Haruka ainda se agarrava a ela, sussurrando para aceitar que ambas eram amaldiçoadas. Hoje Lucia não foi à escola, muito diferente de sua imagem séria de presidente de turma. Kotaro ligou, mas não obteve resposta. A garota do jornal apareceu, apresentando documentos que ela investigava sobre coisas misteriosas, mas, infelizmente, o tópico foi banido pelo clube. Com base nos documentos da jornalista, Kotaro foi encontrar alguém. Ele forneceu uma gravação da reunião de classe da 4ª série na 7ª escola. Naquela época, vidros quebraram, e no caminho, os alunos foram procurar documentos. Um enorme painel publicitário caiu bem na frente deles. Se alguém fosse atingido, morreria na hora. Lucia estava parada na frente de Kotaro, avisando-o para não acordá-la. Então desmaiou na chuva. Lucia teve um pesadelo. Quando acordou, Kotaro estava ao seu lado. Com medo de um resfriado, ele trocou suas roupas e garantiu ser virtuoso, sem fazer mais nada. Lucia foi a um vaso, arrancou uma folha, e ela imediatamente virou cinzas. Essa era a maldição de Haruka. Ao tocar plantas, elas murchavam.
Kotaro achou que era sua culpa por não desistir da investigação que trouxe Haruka de volta. Lucia agiu como se nada tivesse acontecido, pois sempre foi assim. Shizu contou que, quando Lucia era pequena, ao tocar plantas ou animais, eles morriam imediatamente. Ela sempre achou que tudo era culpa dela. Por isso, até hoje, ela não ousava tocar seres vivos. Depois, sempre usava luvas. Ela se via como algo sujo. Kotaro a tranquilizou, dizendo que era sua mente a fazendo sofrer. Ele quis tocá-la, mas foi empurrado. Ela acreditava que ninguém podia entender o sofrimento dela e de Haruka. Eles sempre seriam solitários, vivendo sozinhos. Inesperadamente, as coisas aconteceram. A parte da mão de Kotaro que tocou Lucia ficou preta. Depois, Kotaro foi ao orfanato. Havia vestígios de crianças que estiveram lá. Diante da foto das crianças do orfanato, ele encontrou Hyugo e Haruka. Haruka era Lucia agora. Lucia saiu, questionando por que ele sabia disso. Na lista de Yoshino, o endereço de Watakenji estava anotado. Mas ele não morava ali. Havia se mudado. Mas o vidro da casa ainda estava quebrado. Maldições nunca se enganam. E os únicos com essa lista, além de Kotaro e Yoshino, eram a presidente Lucia. Quando Kotaro pegou a fotocópia, Lucia deve ter visto os dados na copiadora. Esse foi o palpite de Kotaro. Embora não soubesse como quebrar vidro, Lucia admitiu ter falsificado o aviso e quebrado o vidro para impedi-lo de investigar. Lucia contou sua história. Ela era normal ao nascer, mas ficou estranha. Suas mãos eram amaldiçoadas, quebrando vidros e tirando a vida de criaturas. Ela não queria que ninguém soubesse de seu passado ou toxicidade. Esta terra ainda tinha toxinas de suas mãos. Ela aconselhou Kotaro a sair para tratamento, mas Kotaro já estava muito decomposto. Ele desmaiou. Lucia lembrou de quando ele a tocou sem querer, e chorou por ter deixado as coisas chegarem a esse ponto. Kotaro achou que ele deveria pedir desculpas. Se ele tivesse um poder tão forte quanto o veneno dela, talvez ela não precisasse mais sofrer assim. Ele admitiu que também tinha superpoderes e rapidamente reescreveu seu corpo para resistir à toxina. Depois disso, as marcas de decomposição em seu corpo sumiram na hora. Ele disse que aceitou o mundo de Lucia porque era amigo dela. Ele acreditava que Lucia não estaria mais sozinha, pois agora tinha ele, Shizu e os outros do clube. Amigos não a deixariam. Foi um milagre, fazendo Lucia chorar e enterrar a cabeça no peito de Kotaro. Os colegas dela chegaram do grupo de professores. A organização reunia pessoas com superpoderes para proteger a Terra. Atualmente, havia uma figura importante na cidade que precisava de proteção. A organização os chamava de... Kotaro prometeu guardar o segredo, desde que comesse um bento feito pela própria Lucia. No almoço, ele divagou sobre faltar à aula e ir ao Cesarianete comer italiano. Atrás dele, Lucia o olhava com olhos assassinos. Kotaro foi sequestrado, mãos e pés amarrados aos móveis, apesar de lutar. Lucia disse que o soltaria, mas, antes de concordar, ele não devia abrir os olhos. Depois, Lucia apareceu de empregada. Kotaro achou que algo estava errado e quis levá-la à enfermaria. Ela agarrou a camisa dele com raiva. Claramente, ele pediu para ela usar roupa de empregada e fazer um bento. Kotaro estava brincando com a roupa de empregada. Lucia ficou tão envergonhada que cobriu o rosto. Kotaro elogiou que ela era muito fofa, fazendo-a socá-lo de novo, envergonhada demais para ficar brava. O bento que Lucia preparou era lindo, fazendo Kotaro elogiá-lo muito. Sendo elogiada, Lucia sorriu feliz. Na verdade, esse bento foi metade trabalho da Shizu. A garota ajudou no tempero, pois Lucia perdeu o paladar desde que ganhou o poder. Por isso comeu a sobremesa super apimentada daquela vez. Naquela organização, só Shizu podia ser amiga de Lucia, pois a garota tinha um remédio para neutralizar a toxina dela. Por serem amigas, Lucia contou a Shizu sobre os poderes de Kotaro. Lucia prometeu que só contaria a Shizu, pois esperava que Kotaro tivesse uma vida pacífica longe da organização. Kotaro a confortou. Ela não estava mais sozinha, tinha ele e os amigos do clube. O Tori sempre quis se desculpar e fazer as pazes com ela. Lucia ficou tão emocionada que o chamou de Kotaro sem querer. Então Kotaro apanhou de novo. No escritório, Lucia se curvou para pedir desculpas ao Tori. O Tori também queria se desculpar com Lucia hoje.
por isso não comeu nada desde cedo. Então as duas se desculparam, e o Tori comeu um pedaço de bolo. O Tori se perguntou por que Lucia estava sempre com Kotaro. Por serem amigos, Lucia o abraçou. Vendo isso, Shizu também abraçou o outro braço. É claro que a energia da irmã mais nova, Loli, não se comparava à eletricidade e à água de Lúcia. Kotaro a confortou, dizendo que também gostava do peito de Lúcia. Então ele se aproximou do ouvido dela, agradecendo por pensar nele a respeito do segredo da organização. E assim, hoje, eles também estavam cheios de vitalidade enquanto conduziam as atividades do clube. O primeiro foi encontrar a espada sagrada na cidade. Mas o destino era uma pastelaria. Essa espada sagrada existia, mas poderia ser facilmente retirada. Além disso, quando retirado, quebrou sob o olhar chocado e angustiado de Yoshino. A segunda missão foi a risada misteriosa, mas também foi concluída rapidamente. Terceiro, o fantasma do dormitório, que era apenas Yoshino vindo para a escola à meia-noite para praticar artes marciais, e a jornalista fazendo patrulhas noturnas. A quarta missão também foi concluída rapidamente de forma anticlimática. O tema de exploração deste fim de semana foram informações registradas em seu site, mas ninguém quis ir com Kotaro. No final, a viagem continuou. Embora fosse o proponente, Kotaro chegou atrasado. Ao ver que Lúcia havia se tornado mais sociável, ele ficou muito feliz. O Tori trouxe um cachorro para proteção. Foi 3 vezes mais forte que Yoshino. Eles pararam em um riacho. Kotaro estudou a rota cuidadosamente, embora o presidente ainda duvidasse dele. A água do riacho era cristalina, fazendo Yutori querer experimentar um gole. Todos a aconselharam a não beber água descuidadamente, mas Lúcia ao lado dela já havia bebido muito. Todos continuaram andando. Os insetos na floresta deixaram Akane desconfortável. Fora da cidade não havia insetos porque a cidade havia exterminado todos eles. Butori acreditava que nem toda vida ou criatura era bela, e os humanos só gostavam do que era bonito. A essência das coisas verdes ao seu redor era artificial e antinatural. Lúcia argumentou que era o trabalho dos humanos para uma vida melhor. No entanto, também causou danos terríveis ao meio ambiente e à terra. Vendo que eles estavam prestes a discutir, Shizu rapidamente trouxe 2 besouros para a reconciliação. Kotaro percebeu que o cheiro das árvores aqui era muito abafado e os insetos também haviam desaparecido. Shizu gritou e correu para onde ela pensava que havia uma besta demoníaca. Todos correram atrás dela. Este lugar tinha um cheiro forte, o chão era pegajoso e no meio da água havia uma criatura gigante. O grupo de Lúcia aconselhou Kotaro a não prosseguir. Isto costumava ser uma floresta, e aquela criatura era uma árvore em decomposição, encharcando toda a área com toxinas. A criatura que Shizu estava perseguindo também morreu. Descobriu-se que a causa das estranhas criaturas ao redor da cidade era devido a toxinas que causavam mutações, toxinas provenientes de águas residuais domésticas. Depois de enterrar a pequena criatura, todos deixaram a floresta. Uma cena familiar apareceu diante dos olhos de Kotaro. Ele viu a menininha com a fita vermelha. Ele a perseguiu até um tronco de árvore, que era a árvore do pesadelo de Kotaro. Quando todos correram, a garota havia sumido. À noite, Kotaro foi ao escritório registrar o ocorrido. Akane achou o artigo dele terrível. Eles queriam escrever sobre poluição ambiental, enquanto a humanidade se entregava aos prazeres. Akane acreditava que o dia da perdição da Terra não estava longe. Kotaro registraria suas experiências, pois acreditava que ainda havia muitos que poderiam salvar o planeta. Akane ofereceu uma solução para eliminar a fonte da poluição: matar todos os humanos. Na manhã seguinte, a garota do jornal ligou, dizendo que investigaria a floresta, e revelou que havia um espião no clube sobrenatural. Dias depois, um amigo procurou Kotaro, pois Inao, do clube de jornal, não voltava para casa há 3 dias. A equipe de resgate procurava Inao. A pedido da escola, o clube de pesquisa de fenômenos sobrenaturais deveria cessar as atividades devido à conexão com o desaparecimento. No fim, Inao falou ao telefone com Kotaro, 5 dias após desaparecer na floresta. Shizu estava triste por perder uma irmã querida que falava mal de Kotaro com ela. Descobriu-se que a espiã que Inao mencionou era Shizu. Segundo a presidente, era um momento delicado, por isso a escola não permitia atividades do clube.
Todos pensaram que os outros clubes também estavam suspensos, mas só o deles teve que parar as atividades. Inao havia declarado na escola que confrontaria Kotaro. Por coincidência, Kotaro foi a última pessoa para quem ela deixou uma mensagem. A escola presumiu que ela desapareceu por culpa dele. Embora fosse obra de Inao, como ela não estava lá, a escola só tinha Kotaro para culpar. A presidente achou que a escola não tinha mais opções e ordenou a dissolução. Se continuassem, talvez da próxima vez cada membro do clube fosse alvo. Lembrando as memórias felizes com todos, Kotaro não aguentou. Kotaro teimosamente queria que todos pensassem na amizade. Cerrou os punhos, desejando passar dias de juventude cheios de vitalidade com todos. Vendo-o tão apaixonado, as garotas foram convencidas. Mas, dada a situação, nem o poder de Akane surtia efeito. Kotaro acreditava que se encontrassem Inao, tudo se resolveria. Havia algo que Akane não dissera. A busca por Inao havia terminado. Embora nenhum corpo tivesse sido encontrado, as pessoas ainda a consideravam morta. Kotaro queria procurá-la sozinho. Nem os adultos conseguiram encontrá-la. Como poderiam? Apenas crianças. Mesmo que houvesse um vislumbre de esperança, Kotaro queria tentar. Então as garotas concordaram em ir com ele. Cada um contribuiu um pouco e partiram juntos. Segundo o plano, eles só procurariam até às 15 horas. Kotaro usou o mapa para julgar o caminho de Inao. Ontem, ele encontrou o mordomo Sayaka, que o aconselhou. Se quisesse uma vida normal, não deveria se intrometer demais. Shizu encontrou pegadas. Como membro da organização secreta, ela era sempre perspicaz. Seguindo por um tempo, as pegadas desapareceram, como se alguém as tivesse apagado de propósito. Talvez Inao quisesse fazer algo secreto e não quisesse que ninguém soubesse. As meninas foram juntas ao banheiro, deixando Kotaro sozinho. Sentado em uma pedra, ele se perguntou quais materiais nesta floresta seriam adequados para o hobby conspiratório de Inao. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. 30 minutos se passaram e as meninas ainda não haviam retornado. Estava escurecendo. Kotaro ligou, mas ninguém atendeu. Então ele foi procurar preocupado. Ele viu alguém vestindo uma capa preta, então se escondeu atrás de uma árvore. Ele tinha a sensação de que essa pessoa de capa preta era muito perigosa. Então acelerou para encontrar todos. Uma besta demoníaca bloqueou seu caminho, semelhante à do loiro de antes. Logo, ele foi cercado por bestas demoníacas. Ele fugiu apressadamente, mas seu aprimoramento anterior ainda não foi suficiente. Ele decidiu se reescrever mais um nível. A besta demoníaca ainda o pegou e atacou facilmente. Uma corrente de poder fluiu ao redor de seu corpo. Kateru lançou um feitiço e os derrotou facilmente. Ele percebeu que garras haviam crescido em suas mãos e a besta demoníaca rapidamente se decompôs e desapareceu. Embora não entendesse totalmente, sem essas garras ele já estaria morto há muito tempo. Ele não teve tempo de se alegrar cedo porque Anao, Katori e todos os outros ainda estavam nesta floresta. A voz de Lúcia soou. Shi e Shizu foram cercados por um grupo de bestas demoníacas. Sem o resgate de Kotaro, os dois rapidamente sacaram suas armas e lutaram lindamente contra aquelas feras demoníacas. Kotaro pensou que ele estava sonhando. Esses dois realmente sabiam usar armas. Kotaro desmaiou devido aos ferimentos. Shizu veio usar seu poder para curá-lo. Essas bestas demoníacas eram inimigas do grupo guardião, as bestas demoníacas de Gaia. Shizu adivinhou que eles consideraram esta floresta como uma base, ou estavam procurando pela chave, a única pessoa que dominava a questão da destruição da Terra. As feridas de Kotaro foram curadas. Shizu o aconselhou a encontrar os outros. Eles cuidariam das bestas demoníacas aqui. Comparados com o que foram treinados, essas bestas demoníacas eram apenas brinquedos de criança. Kotaro fugiu, com Lucia nas costas lidando com a besta demoníaca que o perseguia. Kotaro correu para a floresta chamando em voz alta os nomes das meninas. Kutori achou que ele era um urso e quase lidou com ele. As meninas ainda estavam seguras. Apenas Kutori estava coberto de ferimentos. Kutori disse-lhes para correrem rapidamente. Enquanto eles ainda estavam atordoados, sem entender, uma enorme besta demoníaca apareceu no céu, mirando diretamente em Kotori para atacar. Kotori rapidamente a ajudou a bloquear um golpe. O braço de Kotori estava firmemente amarrado. Ele implorou a todos que se reunissem rapidamente com Lúcia e Shizu e saíssem correndo desta floresta. Kotori prometeu encontrar pessoas para voltar e resgatar.
O braço de Kotaro foi esfaqueado. A besta demoníaca tentou sugar algo de seu corpo e o arrastou deslizando por vários caminhos. Essas garras mais uma vez salvaram Kotaro. Nos ataques seguintes, Kotaro novamente não conseguiu lutar contra ele. Ele sentiu como se tivesse morrido. A garota da fita vermelha apareceu, cortou a besta demoníaca ao meio e depois voltou para Kotaro. Ela havia limpado as coisas que o atacavam. Memórias do sonho retornaram. Kotaro gritou, perguntando quem era a garota. Kotori apareceu por trás e o abraçou. Kotori lutou para ser libertada. Kotori também repreendeu a garota, dizendo para ela sair rapidamente. Então os dois se apoiaram para fora da floresta. Kotori garantiu-lhe que encontrariam Anao e continuariam o trabalho do clube sobrenatural. Lucia e Shizu derrotaram todos os monstros, mas a situação não parecia muito boa. Eles aconselharam Kotaro a não se aproximar. A atmosfera estava muito tensa. Lucia queria que Akane respondesse algumas de suas perguntas. Quando se encontraram novamente, as bestas demoníacas não haviam sido completamente eliminadas, mas não atacaram as irmãs Akane. Akane sugeriu calmamente que as bestas demoníacas eram exigentes sobre quem atacavam. Shizu perguntou ainda, por que aqueles dois não ficaram com medo quando viram as bestas demoníacas? Akane disse que havia congelado e não demonstrou medo. Shizu rapidamente percebeu que Akane estava mentindo. Através da análise da frequência cardíaca, dos músculos faciais, da respiração, tudo estava completamente normal. Akane não esperava que os dois juniores antes dela fossem caçadores sobre-humanos dos Guardiões. Akane disse a Kotaro para ficar longe do grupo de Shizu, porque eles eram inimigos. Acontece que as irmãs Akane pertenciam a Gaia. Parecia que eles estavam prestes a lutar entre si. Foi Akane quem atraiu as feras demoníacas para atacá-los. Lucia correu para atacar Akane, mas Sayaka apareceu de algum lugar e bloqueou o golpe para ela. Ele também pertencia a essa organização. Para a honra de Utori e Akane, ele afirmou que eles não tinham relação com isso. Foi tudo coincidência devido a um infeliz incidente na organização. Dito isto, pediram para sair. O corpo de Kotaro atingiu o seu limite. Na manhã seguinte, na aula, Lúcia e Utori estavam ausentes. Até o professor da sala de aula não compareceu à aula. Apesar de tentar enviar uma mensagem, nenhuma das garotas respondeu a Kotaro. Depois da escola, Yoshino percebeu que Kotaro estava com problemas, mas disse que estava bem, então Yoshino foi embora. Sayaka avisou Kotaro que se ele quisesse valorizar sua vida cotidiana, ele não deveria se intrometer muito. Kotaro havia esquecido que a preciosa vida normal poderia ser destruída facilmente. Kotaro foi até a casa de Kotori convidá-la para a escola. Resposta. Sua mente ainda estava nos acontecimentos anteriores. 3 dias se passaram desde o incidente na floresta. Ele não encontrou ninguém novamente e até mesmo todo o contato foi cortado. O resultado foi que até agora Inao ainda não havia sido encontrado. A feliz vida cotidiana acabou assim. Hoje chegou um novo professor e os 3 colegas continuaram se despedindo. Lucia e Shizu eram membros da organização secreta sem nome dos Guardiões, enquanto Eikane e Utori eram membros da organização adversária, Gaia. Mesmo assim, Kotori, que não estava envolvida, também desapareceu, o que foi intrigante. Yoshino se perguntou por que todas as garotas que brincavam com Kotaro estavam matando aula. Se de fato ele estava tendo dificuldades, Yoshino estava prestes a dizer mais alguma coisa, mas parou. Voltando para casa, Kotaro deitou-se na cama. Havia outra coisa que ele se perguntava. Seu poder não seria apenas o poder de reescrever e melhorar seu corpo? Ele testou as novas garras e obteve sucesso. Acordou a garota da fita vermelha dormindo no telhado. Kotaro tentou testar sua força com sapatos velhos. Essas garras eram muito afiadas, então ele saiu da sala para encontrar mais coisas para testar. Quando ele voltou, a janela estava aberta de alguma forma. Acontece que a garota da fita entrou furtivamente na sala. A garota cambaleou em direção a Kotaro, informando-o de que havia ocorrido uma emergência, e então caiu em seus braços. Kotaro percebeu que essa garota não era um fantasma. No dia seguinte, na aula, o novo professor da sala anunciou que Inao, da turma 2A, havia desaparecido. Ela tinha algo para contar aos alunos. Desde a semana passada, ele agora estava protegido no hospital vizinho à cidade. Só estavam anunciando essa informação agora porque as memórias de Anao pareciam muito vagas.
impossibilitando-os de confirmar sua identidade. Embora ainda houvesse algumas coisas das quais ela não conseguia se lembrar, Kotaro se sentiu sortuda por não estar ferida. Seus pais ficaram chocados, então a família deles deixou Kazimatsuri. Lucia apareceu, pegando a lata que Kotaro havia jogado e errado. Desta vez ela veio se despedir dele. Então ela o tranquilizou para não se preocupar. Antes de sair, ela virou a cabeça para trás. O tempo no clube foi muito divertido. A menina gostou muito e depois pulou, desaparecendo sem deixar rastros. Voltando para casa, Kotaro encontrou a casa em desordem. Vendo uma fita vermelha, ele adivinhou que isso era obra da garota. De volta ao seu quarto, Kotaro não viu a garota em lugar nenhum. Na verdade, ela estava balançando em um balanço logo atrás dele. Sempre que Kotaro se virava, a garota mudava de posição. Ele sentiu um cheiro estranho, e então ele pegou a garota. Ela se apresentou como Kagari. Além do nome, ela não se lembrava de mais nada. Ela afirmou que não era um fantasma e sentiu como se tivesse uma missão muito importante. É por isso que ela precisava se encontrar e queria a ajuda de Kotaro. Na manhã seguinte, Kotaro acordou. Kagari estava deitada ao lado dele, mordendo-o sorrateiramente. Kotaro queria ir para a escola, mas Kagari queria que ele ficasse em casa para ajudá-la a procurar sua memória. Ele ligou o computador, pedindo a Kagari que saísse por um momento. Kagari ficou chateado porque ousou se esconder e fazer coisas obscuras. Depois de 5 minutos, ele deixou a menina voltar para a sala. O laptop estava ligado. Ele disse a Kagari para ficar em casa obedientemente e brincar enquanto ele fosse para a escola. Mas a garota o seguiu até a escola e até conseguiu um uniforme escolar em algum lugar. A menina ficou chateada porque não conseguiu entrar na sala de aula. Yoshino a impediu porque ela não era aluna desta escola. Segundo a internet, Kagari sabia que Kadaru estava na escola, então ela foi transferida para esta escola. Ao ouvir o nome de Kadaru, as pessoas sussurravam e fofocavam. Yoshino queria levar essa garota para a sala dos professores, mas ela usou a fita para dar-lhe um ataque combinado, fazendo-o voar para o chão. Os amigos que viram isso aplaudiram, pois o chefe da escola, Yoshino, finalmente foi derrotado. Kotaro saiu correndo, colocou a garota nos braços e saiu correndo. No quintal, ele questionou o que a menina estava fazendo. A garota pensou que era tudo porque ele a havia intimidado e abandonado. Não importa o quanto ele gostasse dela, ele deveria ser franco com seus sentimentos. A menina pensou que Kotaro gostava dela porque a havia intimidado. Todas essas coisas ela aprendeu na internet. Vendo a garota parecendo entediada, Kotaro sugeriu levá-la para um passeio pela escola. Kagari poderia mudar de roupa livremente, então ela queria que ele elogiasse sua habilidade. Primeiro foi uma visita à cantina da escola. Kagari poderia beber café grátis na máquina de café. Normalmente, era uma coisa terrível que ninguém beberia, mas Kagari achou uma delícia. Em seguida foi visitar o lago. Kagari ainda estava com raiva por ele ser violento com ela. De repente, Kotaro viu uma figura familiar. Ele correu perguntando a Inao o que havia acontecido na floresta e por que ela estava aqui. Inao não se lembrava mais de quem ele era. Os dois sentaram-se num banco. Kotaro contou a ela sobre o relacionamento deles. Inao tirou um cartão de memória. Parecia que ela tinha conseguido quando entrou na floresta. Ela pensou que deveria dar a ele. Talvez este fosse o propósito dela ao vir aqui. Depois disso, ela se despediu dele. Kotaro ligou de volta sobre a competição entre os dois. Ele aceitou que Inao era o vencedor. Inao ficou muito feliz em ouvir isso. Kagari se aproximou, dizendo que Inao havia perdido uma parte de seu coração, mas a sua consciência alcançou o seu propósito. Em casa, Kadaru inseriu o cartão de memória no computador. Kagari também retornou depois de causar estragos na casa. A menina suspeitava que ele tivesse feito algo errado para ter uma casa tão espaçosa. Esta foi a casa que seus pais deixaram para trás. Eles tinham trabalhos de pesquisa muito ocupados, então não voltaram para casa. Eles trabalhavam em uma corporação de proteção ambiental chamada Japan Divine Association. Akane voltou para a organização. As pessoas de lá lembraram que ela era a donzela sagrada da próxima geração. Então ela não precisava ir à escola. Eles esperavam que a partir de agora ela reconhecesse claramente sua posição antes de agir. A reunião começou. O conteúdo era que ultimamente eles não tinham visto vestígios da próxima chave.
Então Akane voltou para a sala com todos. Embora ela tivesse acabado de participar da reunião, sua única missão era empurrar a cadeira de rodas. Quando a Santa Donzela estava perto da morte, o sucessor tinha que estar ao seu lado para servir. Ela estava seguindo este regulamento. Isso significava que a atual donzela sagrada não viveria muito mais tempo. Eikane pediu a Sayaka que lhe desse o computador para jogos que ela considerava sua tábua de salvação. Eles não esperavam que a sala de atividades do clube estivesse tão intimamente relacionada à Associação Divina do Japão. Kotori se lembrou dos dias lá. Ela era muito feliz, antes de todos se tornarem inimigos. Depois tudo foi resolvido sem problemas por Akane. Mas ao mencionar Kotori, ela hesitou um pouco. Lucia e Shizu estavam agora lutando contra uma fera demoníaca. Eles estavam determinados a vingar o Scud. Lembrando-se do passado doloroso, Shizu se despediu. O tio do antiquário apareceu, elogiando-os por terem resolvido o problema com sucesso. Ele havia cortado o controlador da besta demoníaca uma vez, mas escapou. A professora da sala também veio e abraçou Shizu porque a missão foi concluída. Ao ver o tio, ela acenou para ele. Ela relatou que havia lidado com todas as feras demoníacas, chamando o tio de professor Asaka. Eles ainda não entendiam o que o inimigo pretendia fazer. Como esta cidade era um lugar sagrado para os ideólogos de Gaia, ela reuniu muitas pessoas que usavam bestas demoníacas. Antes do Festival da Colheita, bestas demoníacas apareciam continuamente, aparentemente apenas por causa da pessoa que possuía a chave. Ele lembrou a todos que a próxima batalha seria muito tensa. As duas fadas foram capturadas por Sayaka pelo crime de ofender Otori. Inao, que sofreu um desastre na floresta, deixou muitas informações para Kotaro sobre as bestas demoníacas e o misterioso homem encapuzado, porque poderia ser um aviso perigoso dentro da misteriosa organização, e a declaração de fracasso de Inao de que a existência do clube sobrenatural era real. Enquanto pesquisava no meio do caminho, Kagari entrou para disputar o computador. A menina queria continuar lendo mangá online. Num momento de descuido, a menina notou um lugar misterioso que a deixou curiosa. Kotori mandou uma mensagem para Kotori dizendo que ela estava resfriada, então ultimamente ela não conseguia responder às mensagens. Kotori estava muito feliz por ela ainda estar bem. Foi tudo uma mentira dela. Ela estava sentada em uma área cheia de bestas demoníacas. Ela se lembrou de agir rapidamente. Shizu pediu permissão para monitorar Kotaro e Kotori. Como ambos tinham visto bestas demoníacas, provavelmente seriam alvo de Gaia. A organização informou que não havia nenhuma notícia de Kotori. Vendo isso, Shizu pediu permissão para pelo menos monitorar Kotaro. Como sua identidade foi exposta, seu superior não permitiu que ela fizesse isso, mas ele pensou que se ela mudasse sua identidade para uma agente secreta, seria uma boa ideia. Naquela noite, tendo finalmente contatado Kotori depois de muito tempo, Kotaro desfrutou de um banho relaxante. Kigari entrou de repente, dizendo que tinha algo para lhe contar. Kotaro a repreendeu por não ter vergonha. A menininha, com cara de inocente, só viu como culpa sua entrar no banheiro sem se despir. Tirou todas as suas roupas. Então, ela ficou séria na frente dele, dizendo que precisava conversar. Os dois duendes das fadas foram designados por Sayaka para encontrar Kotaro. Eles pensaram que ele parecia familiar. Na fonte da cidade, Kigari convidava Kotaro para ajudar a se encontrar. Ela achou que Kotaro deveria levá-la para conhecer a cidade moderna e moderna. A menina achava que só o café da cantina da escola era tão delicioso, mas descobriu que havia bebidas ainda mais maravilhosas no mundo. Os duendes das fadas encontraram Kotaro, enquanto, ao mesmo tempo, os guardiões também o monitoravam. O próximo destino para onde foram foi a loja de antiguidades do tio, que estava fechada hoje. Kagari pensou que eles eram ídolos, sendo seguidos por fãs obsessivos, mas acabou que eles estavam sendo perseguidos. Kagaru percebeu que havia de fato muitas pessoas o seguindo. Ele pensou que era devido ao incidente na floresta anterior. Ele pegou a mão de Kagari, querendo fugir. Kagari ainda não entendia, pensando que ela era uma ídolo famosa que precisava interagir com os fãs. Parecia que Kotaro teria que proibir as crianças de usar a internet. Ele correu para um beco onde estavam os subordinados de Yoshino. Eles começaram a perguntar o nome dele. Kotaro deu um soco em um deles
repreendendo-o por só saber pedir o endereço das pessoas. Esse cara se lembrava vagamente de Kotaro. Yoshino deu um passo à frente de seus subordinados, alegando que ele era um lobo solitário que não precisava ser coroado rei. Ao ver Kotaro, ele ficou muito surpreso. Yoshino não achava que Kotaro conseguiria fazer amizade com uma nova irmã tão rapidamente. Kotaro tentou explicar que as coisas não eram assim, dizendo brevemente que estavam sendo seguidos. Yoshino mostrou-lhe um caminho para escapar deste labirinto de lixo que estranhos não conheceriam. Yoshino acreditava que quem acabaria com a vida de Kotaro não seria outro senão ele mesmo. Ontem Kotori também o contatou para dizer que estava doente. Os guardiões e Gaia entraram em confronto no beco. O homem de cabelo laranja foi atacado pelo cachorro de Yatori, voando direto contra a parede. Então ele foi rapidamente cercado e espancado pelos irmãos de Yoshino. Kotaro rapidamente saiu correndo, agradecendo silenciosamente a Yoshino por ajudar a resolver a situação. De repente, Kagari desabou sobre ele. Acontece que ela estava apenas desejando café. Sua ação fez com que as pessoas entendessem mal que Kotaro estava fazendo algo pervertido com a criança. Ao comprar café, ele acidentalmente encontrou Lúcia. Ele expressou preocupação porque todos haviam desaparecido atualmente. Lúcia achou que era tudo culpa dele. Kagari, atrás dele, o abraçou com força, dizendo coisas que poderiam causar mal-entendidos, fazendo Lúcia olhar para ele com olhos enojados. Lúcia o avisou uma última vez. Ele e Katori eram sujeitos que precisavam de monitoramento. Mas mais cedo ou mais tarde tudo voltaria ao normal. Ela queria que ele os esquecesse e vivesse uma vida normal. Lúcia voltou para a professora da sala de aula. No passado ela foi aluna do professor Isaka, uma pessoa temível do time guerreiro mais forte. Ao vê-los participando dessa batalha, Lúcia se sentiu muito confiável, o que também significava que a situação estava muito tensa. Depois de um longo dia, tudo que Kugari conseguia perceber era que o café era a coisa mais maravilhosa do mundo. O loiro apareceu de algum lugar, se perguntando por que Kotaro poderia matar seu cachorro, suspeitando que ele fosse um guardião. Ele era da Gaia, Kagari o protegeu. Kotaro avançou, o atingindo e fazendo-o rolar no chão. Ele invocou monstros para atacar. Kagari usou a fita para fazê-los desaparecer. O loiro anotou, sentindo um cheiro familiar. Ele se preparou para atacar, mas o cachorro de Utori correu e o empurrou, permitindo que Kotaro pegasse Kagari e fugisse. Em casa, Kotaro finalmente suspirou aliviado. Seu poder de reescrita estava exausto, mas ele estava ileso. Kagari ainda se maravilhava com seu poder, fantasiando que nascera para salvar o mundo. A casa de Kotaro estava destruída de novo. Kagari entrou em pânico, apontando a geladeira. Ao abri-la, os sprites estavam lá dentro. Kagari ficou feliz que o pacote de café online estava intacto. Os sprites imploraram a Kotaro por ajuda, sendo confinados numa caixa mais apertada que a gaiola. Foram enviados para monitorá-lo. Kotori ligou, pedindo a Kotaro para ir à floresta com Kugari. Ela os observava pelos olhos do cachorro. Explicou brevemente a situação. Kotaro era alvo das duas organizações. Se descobrissem sua identidade, ele seria arrastado para isso. Na floresta, ela garantiu que revelaria tudo. Na floresta, Katori abriu uma porta, puxando o grupo de Kotaro para dentro. Era uma terra mágica. Katori correu, desculpando-se pela pressa. Se não fechasse a barreira logo, o inimigo os acharia. Era a base secreta de Kotori. Kagari sentiu que conhecia este lugar. Porque ela nasceu aqui. Inicialmente, era só um fantasma. Agora, virou humana. Katori tinha visto tudo, mas não podia contar a Kotaro. Kagari pegou a mão de Katori, animada por recuperar a memória. As feras daqui foram criadas por Katori, até o cachorro. Ela tinha o objetivo de proteger a chave. Não era Gaia nem guardiã, e sim druida. Há uns 10 anos, num acidente, Katori achou um visco com memórias seladas e virou druida. Desde então, incontáveis desejos dela se realizaram. Em troca, ela tinha que proteger a chave, Kagari. Ela o levou à árvore onde ele a conheceu. Na exploração do clube, ele viu Kagari porque ela levantou a barreira. Sob a árvore estava a energia da terra, onde a chave nasceu humana. O pântano arco-íris era devido ao ponto de energia, não à poluição. Graças a isso, Katori podia controlar muitas feras sem reduzir sua vida.
Magos controlam feras com a própria vida, então o destino da Terra dependeria da decisão daqui. Kotori queria se desculpar por arrastá-lo para isso. Kotaro deu um peteleco na testa dela. Eram amigos. No passado, ele se declarou, mas foi rejeitado. Ela o repreendeu por ser burro, e suas lágrimas já caíam sem que percebesse. Kagari olhou para a galáxia. A garotinha ouviu uma canção. Era uma canção de Gaia. Recentemente, foi cantada tanto que dava dor de cabeça na Akane. O Tori também odiava essa canção. As coisas começariam a ficar tensas. Todos tinham seus planos. Sayaka achou Katori e quebrou a barreira. Kotaro se preparou mentalmente para o combate. Ele fingiu ser educado e se ofereceu para ser servo de Kagari. Os dois espíritos de fada foram pendurados por traição, e Sayaka comentou que a barreira de Kotori foi fácil de quebrar. Akane o enviou para monitorar Kotaro e suas atividades. Ele estava preocupado em deixar o Tori. O Tori o tranquilizou, dizendo que conseguia levantar uma cadeira inteira com delicadeza. Para o bem de Tori, ele não podia monitorar Kotaro abertamente, só um papel de apoio. Kotaro queria que ele o treinasse. Ele aceitou. Mas primeiro tinha que esperar ele terminar as tarefas. Cozinhou, lavou a louça, limpou a casa e pendurou a roupa impecavelmente. Seu método de treinamento era só deixar Kotaro apanhar. Kotori estava sentada relaxando. Kagari ligou perguntando o que Kotaro fazia. Kotori disse que ele treinava para ela. Kagari passeou sozinha com o cachorro. Ela explorou cada canto, depois foi ver Kotaro treinar. Depois de apanhar, Kotaro foi convidado por Kagari para um chá feito por ela. Mesmo terrível, Sayaka não conseguiu beber. Ele se ofereceu para convidar Kagari para um café feito por ele. Mas ela criticou seu café como terrível, partindo seu coração. O treinamento continuou. À noite, a floresta se iluminou com luzes. O grupo de Sayaka relaxou e depois foi treinar de novo. Na manhã seguinte, Sayaka fez mais café, ainda recebendo duras críticas de Kagari. Katori anunciou que a comida acabou, pois pensou que só ela e Kagari estariam ali. Tiveram que sair para comprar mais. Kagari se ofereceu para ir, pois era chato e o café de Sayaka era terrível, partindo o coração dele. Katori não queria deixar Kagari sair. Sayaka se ofereceu para ser seu guarda-costas. Hoje era o início do Festival da Colheita, então as organizações não podiam monitorar tudo. O festival estava animado, embora ainda houvesse inimigos na rua. Terminadas as compras, Sayaka sugeriu levá-los para conhecer uma pessoa misteriosa. Kotaro entrou na sala, tudo era nostálgico, como na primeira vez que conheceu Akane. Só que dessa vez, ela não ocupava mais o cargo de presidente do Clube Supernatural, mas era a santa da próxima geração da Corporação Martel. Externamente, a corporação era uma agência de proteção ambiental. Mas na verdade era uma organização que conduzia guerras sangrentas visando a chave. A origem do misterioso poder do presidente foi Gaia. Akane se perguntou por que a personificação deste planeta assumiria a forma humana comum como Kagari. Kagari não sabia de nada. A menina estava apenas tentando se encontrar. Akane engoliu sua frustração e as lágrimas caíram. Kugari colocou uma lata de café na mão dela. Elogiando o fato de os humanos terem criado coisas maravilhosas, ver que coisas simples também agradavam a chave, Akane riu alto. Akane trouxe o questionário de quando conheceu Kotaro. Ela faria tudo o que pudesse porque o tempo que passava com todos era maravilhoso. Ela disse adeus. Esta seria a última vez que eles se encontrariam. Kotaro a lembrou que ela havia esquecido algo importante, que era deixá-lo tocar seu peito. Akane olhou para ele com olhos desdenhosos. A situação estava tão tensa, mas ele só conseguia pensar em coisas pervertidas. Vendo Kagari fazendo perguntas aleatórias, Kotaro atraiu a menina para fora e trancou a porta. Com apenas os dois sobrando, ele pressionou Akane contra a parede. Quando ela cedeu, permitindo que ele fizesse o que quisesse, Kotaro parou. Ele prometeu que a última vez que tocaria no peito de Akane seria quando eles se encontrassem novamente na sala do clube. Do lado dos guardiões, eles se concentraram nos locais previstos onde a chave poderia aparecer. Eles haviam se concentrado em toda a floresta porque havia coisas que não podiam ser captadas do ar. E de acordo com as investigações, Kotori aparecia continuamente em uma área. Shizu pediu permissão para monitorar aquela área. Conhecendo Kotori, o grupo de Shizu foi designado para a logística. Shizu ainda queria conhecer seus amigos.
Lúcia aconselhou-a a esquecer todos e a concentrar-se na caça à chave. As fadas voaram de volta para a floresta para buscar suprimentos e foram descobertas pelo loiro. À noite, o atual santo contemplava a paisagem da cidade e divagava. Quando capturada pela primeira vez, Akane era apenas uma concha sem alma. Ela sentiu que isso era uma conquista, tendo criado Akane para se tornar uma jovem. Embora logo se tornasse o próximo santo, Akane não desejava que a destruição ocorresse. Deste lado, Shizu havia coletado alguns equipamentos básicos e se preparava para encontrar o grupo de Katori. Lúcia parou a menina, mas ela teimosamente subiu na bicicleta e foi embora. Lúcia desembainhou sua espada, apontando-a diretamente para seu rosto, dizendo que cuidaria desse assunto em vez de Shizu. Ela garantiu que voltaria em segurança. À noite, Kotaro continuou treinando. Na verdade, ele havia melhorado, mas por ser muito dependente de seu poder, ainda não conseguiu derrotar Sayaka. Seu poder permitiu-lhe reescrever seus próprios limites, uma habilidade verdadeiramente poderosa, mas com um preço a pagar. Se abusado, Kotaro não seria mais humano. Haveria momentos em que ele teria que reescrever, mas Sayaka o aconselhou a usá-lo no nível mais baixo. No final da sessão, Kotaro continuou praticando sozinho. Kagari se perguntou por que ele tentou tanto. Kotaro também não sabia, provavelmente para proteger Kagari. Ela se perguntou se ele a amava. Na verdade, Kotaro tentou por Kagari, mas também estava fazendo isso por seus amigos do clube. A garotinha mordeu a mão dele. De repente, Kagari ficou estranha. Depois, rapidamente voltou ao normal. Lúcia entrou na floresta, onde viu o loiro e seus companheiros discutindo a posição da chave e do grupo de Kateru. Ela queria segui-los para encontrar os outros. A prioridade da organização sempre foi encontrar o Ki, mas um fragmento de memória passou por ela. Certa vez, Kotaro a chamou de amiga, dizendo que não a deixaria se sentir sozinha. Ela acordou. Embora fosse uma tola, ela ainda optou por priorizar a proteção de seus amigos. Enquanto isso, Okane queria enviar o Tori para Kotaro. Ela queria que sua irmã deixasse a organização porque sua irmã mais nova sempre duvidou de Gaia. Como se tratava de uma guerra, Okane queria que sua irmã estivesse com pessoas boas como Kotaro, em vez de testemunhar os crimes que estava prestes a cometer. Lúcia desembainhou a espada para lutar com os homens vestidos de vermelho. Ele era o controlador de monstros de fogo, monstros de lava. Hakane deu uma carta a Yutori, querendo que ela entregasse a Kotaro. Lúcia estava brigando com o loiro. Sem escolha, ela usou seu superpoder para destruir a floresta e derrotá-lo. No limite, ele lançou uma lança que perfurou o corpo dela. Todos os santos já foram humanos e viveram vidas muito felizes, mas desentendimentos ocorreram continuamente. Eles se massacraram, morrendo e reencarnando continuamente, experimentando uma tristeza sem fim. Ao longo de tantos anos assim, seus pequenos desejos se transformaram em desespero e ressentimento em relação aos humanos. O chamado humano, ou a vida, em última análise, estava realmente intimamente ligado ao futuro ou não? Okane acordou. Sua irmã estava olhando para ela. Ela não entendia o que o sonho significava agora. Yutori havia chegado na floresta. De acordo com o relatório de Sayaka, a base de Katori estava aqui. Ela viu que Lúcia estava gravemente ferida, caída em terreno árido. Ela correu apressadamente para apoiar Lúcia, querendo levá-la imediatamente ao hospital. Convenientemente, Kotaro e Kotori saíram porque a barreira tinha problemas. Embora já tivesse ouvido falar sobre isso, o Tori ainda não esperava uma base inteira como essa no meio da floresta. Kotori estava realizando um feitiço para ativar a vida do presidente da classe, bem como o feitiço para dar sua própria vida às feras demoníacas. Katori confessou sua identidade como druida para sua amiga. Sayaka saiu para investigar a situação. Ele viu de fato que a área por aqui estava fortemente contaminada. Graças ao feitiço de cura de Katori e à fita vermelha de Kagari, Lúcia gradualmente recuperou sua vitalidade. Ela ainda precisava descansar porque havia perdido uma grande quantidade de sangue. Kotaro abraçou Kagari, agradecendo a menina por ajudá-lo a salvar Lúcia. Kagari usou a fita para dar um tapa nele algumas vezes. Ela estava chateada porque ele agia como se estivesse perto dela. Lúcia acordou gradualmente. Ela nunca esperou que existisse a chave que até ela pudesse ver. Na verdade, não se deve acreditar em rumores.
Ela agradeceu a todos por salvá-la. Agora ela podia falar normalmente. Kagari se perguntou quem era Lucia. Lúcia queria confessar que era inimiga de Kagari, uma guardiã. Kotori rapidamente interrompeu, dizendo que eram amigos, pessoas do clube sobrenatural. Vendo isso, Lúcia chorou lágrimas de felicidade. Sayaka voltou para relatar os resultados de sua investigação. A partir de agora, eles teriam que ter mais cuidado, e o treinamento para Kotaro aumentaria em dificuldade. Todos pareciam retornar aos tempos felizes de antigamente. Apenas Akane ficou sozinha. Ela ficou muito feliz pela irmã que conseguiu reencontrar todos. As memórias da santa da geração anterior foram sendo gradualmente transferidas para ela. Enquanto aquela santa se perdia, recebeu um telefonema informando que a santa da geração anterior, Akane, havia adoecido. Do lado de Shizu, a professora veio perguntar sobre a situação de Lúcia. A menina mentiu que não sabia. Kotori estava acumulando mais poder de luta para a próxima batalha. Ela começou o processo de criação de bestas demoníacas. Do lado de Akane, a Santa Senhora estava em estado crítico. Com olhos sem alma, ela saiu da enfermaria. O loiro já estava ali há muito tempo, zombando de como ela foi deixada sozinha pelos amigos. Investiguei tudo com muito cuidado. Por se achar diferente da espécie humana de um país sem sensação de crise, Akane perguntou qual era o seu propósito ao vir aqui. Ele não entendeu o que Akane pretendia fazer com a chave. Mas ele a avisou que se ela tocasse sua presa, mesmo que ela fosse Gaia, ele ainda iria caçá-la. Dito isto, ele tossiu um bocado de sangue. Akane sabia que ele havia sido envenenado, então ela sugeriu que ele se juntasse a ela. Ela lhe daria um poder completamente novo. Ela o liderou diante da força de combate mais forte de Gaia, um dragão da Terra. Com base nas condições, ela daria a ele. Mas isso consumiria continuamente sua vida. A condição de Akane era simplesmente não matar a chave, sacrificar-se para protegê-la. Além da chave, ele poderia fazer qualquer outra coisa. Ele riu loucamente. Esta manhã, tudo aconteceu normalmente. Katori expressou preocupação com o fato de as terras nesta área terem sido completamente contaminadas, tornando difícil a criação de bestas demoníacas. Lúcia admitiu que a culpa foi dela. Vendo Lucia preocupada, Kagari compartilhou seu café favorito com ela. Lúcia recusou, fazendo com que ela perdesse o equilíbrio e caísse, espalhando café por toda parte. Kagari achou que era um desperdício, então ela lambeu o rosto. Então eles foram para a floresta. O Tori carregou Lúcia como uma princesa. As meninas relaxaram, mergulhando no riacho. Lúcia ainda não tirava as luvas nem na hora do banho. Ela confessou sobre seu verdadeiro poder. O Tori pediu desculpas a ela pelo descuido do passado. Para Lúcia, salvar o mundo a qualquer custo era obra de um guardião. Mas ela estava aqui com um membro da Gaia, uma organização que tenta erradicar a humanidade, tudo pela chamada amizade. Kagari não entendeu. Se as duas organizações tinham o mesmo objetivo de salvar o mundo, por que houve guerra? A história não foi totalmente contada quando Kotaro chegou ao lago e se despiu. As garotas o repreenderam como um pervertido. E Kugari usou a fita para amarrá-lo com força e então o jogou na floresta. Logo após o banho, todos se sentaram para tomar café. A história continuou. O objetivo de Gaia era proteger o mundo destruindo os humanos, enquanto o objetivo do Guardião era proteger o mundo humano que havia sido construído. Portanto, as duas organizações eram inimigas. Druidas como Katori existiam para proteger o Ki até que ele fizesse seu julgamento, independentemente do julgamento que o Ki fizesse. Kotaro achava que todos os lados eram extremos, enquanto Ki Kagari ainda saboreava seu café deliciosamente. Kotaro perguntou ainda, o que as duas organizações fariam com o Ki? Gaia manteria a chave segura até que soubessem o que aconteceria com a salvação que ela trouxe. Enquanto os guardiões eliminariam a chave se não houvesse garantia de que a chave traria benefícios para a humanidade. Kugari estava orgulhosa porque era uma personagem importante. Lúcia riu. Ela não pretendia mais prejudicar Kagari, porque não poderia matar a pessoa que a salvou. Kagari não entendia por que os humanos não conseguiam resolver conflitos através de conversas. As guerras de antigamente eram tão sem sentido. À noite as meninas comiam até ficarem com o estômago cheio. Kotaro acordou por causa das palavras que Akane havia dito antes. Ele foi ver Kagari,
perguntando se os humanos eram tão inúteis para a Terra. Ela achava os humanos muito estúpidos, mas também muito fofos. Ela queria aproveitar as lindas lembranças, mas então ela desmaiou novamente. No último dia do Festival da Colheita, o loiro se preparou para atuar com sua equipe. A Kane estava gradualmente perdendo o controle de si mesma. Do lado dos guardiões, eles também estavam exaustos de patrulhar o festival. Tiveram que organizar uma reunião de emergência porque tinham perdido contato com as equipas de patrulha florestal. Eles adivinharam que a chave havia aparecido, então se prepararam para enviar uma equipe de guerreiros super fortes. Shizu rapidamente reconheceu esse local. Era onde o grupo de Kotaro vivenciava momentos de paz antes da tempestade. Em Gaia, a canção de destruição foi levantada e Kagari, inconscientemente, cantou junto. A loira Gaia estava destruindo a floresta. Vendo o mau humor de Kotaro, Sayaka encerrou o treino mais cedo. Ele patrulharia a floresta. Kotaro pensou em ir ao Festival da Colheita para mudar seu humor. Ambas as meninas se recusaram a deixá-lo ir. Kotaro pintou a visão de um dia em que tudo estaria em paz novamente, e eles compareceriam ao festival juntos como amigos íntimos. Hoje Kagari parecia mais calma que o normal, olhando constantemente para o céu. Um som penetrante soou. A barreira foi quebrada por fora. Kagari agarrou a cabeça e gritou. Quando Kotori correu para a barreira, o loiro já estava parado ali. Ele começou a usar magia de fogo, alegando que havia perfurado a barriga de Lúcia para transformá-la em um kebab. Kotori se preparou para atacar, mas o outro cara estava um passo à frente, invocando uma enorme besta demoníaca. As bestas demoníacas de Katori também entraram na batalha, mas mal arranharam a superfície. Luxo foi apoiado. O loiro não conseguia acreditar que ela ainda estava viva. Neste ponto, Katori só poderia fazer com que todos recuassem. Ela ainda tinha mais um movimento, usando o golpe democrático. Os pais de Katori apareceram para lutar contra o loiro, permitindo que Katori ajudasse seus amigos a escapar. Quando Katoru questionou isso, Katori disse com raiva que eles eram apenas bestas demoníacas, embora ela não entendesse a situação complexa. Agora eles tinham que correr rapidamente. Neste momento, Kotori lembrou-se de seus pais falecidos. Ela voltou para o Mar de Fogo, gritando e chamando por eles. Sayaka voltou para resgatá-los, mas foi bloqueada por 2 subordinados loiros. Eles queriam admirar o poder do mais forte Gaia, para ver se ele era tão forte quanto rumores. O loiro deste lado havia terminado de lidar com os pais de Katori. Os dois deram as mãos firmemente junto com a foto de família e afundaram no Mar de Fogo. Deste lado, os guardiões também iniciaram a sua missão. Antes disso, o professor da sala queria perguntar algo a Shizu. Ela queria confirmar que Lucia e Shizu não fariam nada estúpido. Shizu assentiu tristemente. Então a professora se despediu de Shizu, querendo que a menina ficasse em casa e se comportasse bem. Por ela ser o trunfo neste momento crucial, lembrando-a de não esquecer sua identidade como guardiã, todos se deixaram sair da floresta. Katori contou a história de 10 anos atrás. A primeira besta demoníaca que ela fez com as próprias mãos, quando se tornou druida, foram seus próprios pais. Eles podiam se mover e falar, mas eram apenas respostas neurais de quando estavam vivos. Eram apenas adereços usados até o final de uma forma muito conveniente. Vendo Katori enlouquecer assim, todos ficaram muito preocupados. Katoru se desculpou porque, apesar de estar ao lado dela há tanto tempo, não havia notado nada de anormal, e não se lembrava de nada do que aconteceu há 10 anos. Katori sentiu que não precisava pedir desculpas a ela. O fogo do loiro estava se aproximando. Felizmente, todos estavam seguros. Kotaro empurrou Kugari para o seu lado, dizendo a todos para correrem na frente primeiro, deixando-o ficar para trás para lidar com o cara, prometendo encontrar todos mais tarde. O loiro elogiou seu nobre sacrifício, tão emocionado que deu vontade de vomitar. Kotaro o avisou para não tocar em Kagari, mas Kagari não era o alvo. Aquele que ele queria matar era apenas Kotaro. Ele queria destruir todos. Os dois correram para o combate. A diferença de poder foi tão grande que Kotaro foi espancado continuamente. Os 2 espíritos das fadas se perguntaram como ele poderia sobreviver enquanto controlava 2 grandes feras demoníacas ao mesmo tempo. Apesar de ser constantemente espancado, Kotaro ainda conseguiu se levantar, porque isso não era nada comparado ao treinamento diabólico de Sayaka.
Ele usou suas garras para cortar o peito do loiro. O cara loiro o amaldiçoou como um pirralho. Reforços dos guardiões chegaram. Eles eram os tios do pub que Kotaro visitou outro dia. Vendo a chave Kagari, eles rapidamente identificaram o alvo. Kadaru ficou na frente da menina para protegê-la. O loiro montou uma besta demoníaca, dizendo que iria segurá-los para que Kadaru pudesse levar Kagari embora. Kadaru ficou muito confuso, enquanto o outro cara apenas resmungou que não deveria ter prometido a Akane. Então ele correu para lutar contra os guardiões, enquanto Kotaro aproveitou a oportunidade para escapar. Os dois lados lutaram entre si. O loiro atingiu seu limite. Ele relembrou seu passado com seus irmãos e uma namorada que sempre brincava com ele. Aí aquela namorada foi morta a tiros pelos militares e ele não pôde fazer nada. Ele queria testemunhar o momento de destruição deste maldito mundo. Relatórios sobre deixar a chave escapar foram enviados aos guardiões. Enquanto conduzia Kagari para escapar, Kotaro continuou pensando nas palavras do loiro. Se Kagari sobrevivesse, ela destruiria o mundo. Ele perguntou a Kagari o que realmente era a salvação. Devido à pressa, ele tropeçou e caiu. Os guardiões o alcançaram. Felizmente, essa pessoa era Shizu. Ela veio curar Kotaro porque também era membro do clube de pesquisa sobrenatural. Kotaro acordou debaixo de uma árvore. Todos os amigos o cercaram. Suas feridas também foram tratadas. Por enquanto, eles estavam seguros aqui. Em uma instalação de Gaia chamada Stone Research, um novo mundo foi criado usando a tecnologia de Gaia, atualmente sendo usado como reserva de bestas demoníacas. Porém, Kagari mostrou comportamentos estranhos desde esta manhã. A canção da destruição ainda estava sendo cantada. Akane veio questionar a santa sobre o motivo dela insistir em destruir os humanos. Através de muitas gerações, a alma e as memórias do santo foram transmitidas ao sucessor. Ela adivinhou que Akane ainda não havia sido submersa, mas certamente isso estava profundamente gravado em seu coração. A cada geração de sucessão, o desespero foi aguçado e reforçado. Eles não carregavam boas lembranças para mudar esse desespero. Akane afirmou que tinha boas lembranças. A santa desafiou-a a usar os pedacinhos de memória daquela escola para lutar contra o ódio transmitido de geração em geração. Seu plano foi cuidadosamente executado. Eles trariam a chave do lugar sagrado para continuar a canção de destruição, e ela também iria para lá. Akane pediu permissão para ir junto. Todos ainda estavam jogando muito felizes. Se ao menos a presidente Akane estivesse aqui também. Kotaro ligou de volta para Kagari, que ainda estava sonhando acordada, provocando-a por estar sem café. Kotori disse que esse comportamento sonhador era verdadeiramente Kagari. A menina não era uma criatura viva, mas simplesmente um fenômeno sobrenatural criado para trazer a salvação. Não é diferente das feras demoníacas, mas recentemente a menina estava muito feliz. Kagari começou a divagar. A menina não conseguia encontrar belas lembranças da humanidade. Ela não conseguiu encontrar nada. À noite, o santo preparou-se para embarcar no avião. Antes disso, ela ordenou que todos os controladores de bestas demoníacas atacassem a cidade. Ela queria destruir tudo. Seu marido queria impedi-la, mas foi cruelmente morto por uma besta demoníaca. Para ela, quem não conhecia o verdadeiro sofrimento não podia fazer nada. Ela removeu o tubo de respiração, levantando a mão para invocar a chave. Kagari gritou. A menina foi atraída para alguma entidade. O Tori reconheceu a música familiar. Tudo mudou gradualmente. Kotaro percebeu que estava debaixo de uma árvore gigante. Alguém os convocou da cidade de pedra de volta para Kazumetsuri. Bestas demoníacas apareceram, atacando humanos. A floresta estava se expandindo. Kagari ficou no meio daquela cena caótica. Segundo o santo, o momento da salvação havia chegado. Ela rezou para que os humanos não tivessem um final feliz. A cidade ficou desolada porque Gaia usou a canção da destruição para invocar o Salvador. Se ele quisesse salvar a humanidade, Kotaro teria que matar a chave. Kotaro agora estava carregando Kagari escada acima, enquanto as pessoas do lado de fora se massacravam. A santa da geração anterior e sua assistente morreram. Eikain tornou-se o santo sucessor. Naquele dia, a humanidade ouviu o canto da destruição, tocando o movimento final do mundo. No telhado, Kagari ainda dormia profundamente. Kagari a acordou. Todos estavam separados.
Uma besta demoníaca gigante surgiu, lembrando Kagari de Sayaka. Ele começou a se lembrar de suas palavras, de que chegaria o dia em que ele teria que reescrever. Ele não conseguia entender o que ele era. Kagari acordou, perguntando sonolenta onde estava seu café da manhã. Ela não ouvia mais aquela música dolorosa. A canção de destruição havia parado. Kadaru abraçou Kagari com força. Ele se sentiu sortudo por tê-la encontrado novamente. O tio do antiquário chegou ao telhado, mirando diretamente na chave Kagari. Kataru adivinhou um pouco sua identidade, bem como o que ele estava prestes a fazer. Aqui, ele poria fim à chave. Kataru não deixaria isso acontecer. Ele lutaria com ele até o fim. Ele era muito ingênuo. Contra um inimigo tão forte, não importa quantos níveis ele aumentasse, seria inútil. Ele decidiu reescrever até conseguir. Sayaka se transformou em uma besta demoníaca para salvar o Tori. O guardião segurou sua arma com força, pedindo desculpas a Deus. Uma vida vivida foi realmente cheia de pecado. Se ele pudesse viver em outro mundo, ele desejaria apenas precisar fazer um bom ramen. Kadaru aqui ainda estava lutando com o tio. Seus ataques eram muito previsíveis. O tio cortou o peito. Ele reescreveu a resistência de seu corpo, estancando rapidamente o sangramento. O tio viu que ele havia reescrito a ponto de não ser mais humano. Ele ergueu a espada, preparando-se para cortá-lo ao meio. O corpo de Kotaro não o obedecia mais. No momento crítico, Shizu dirigiu uma motocicleta para resgatá-lo. Ela jogou o tio dentro de uma igreja. Ela confirmou a ele que não se arrependia mais. Então sacou a arma, preparando-se para lutar. Kotaro usou muita força. Agora seu corpo estava cultivando árvores. Kotori se desculpou por arrastá-lo para isso. Kagari entendeu porque ela sempre se sentiu atraída por Kotaro. Ela adivinhou que era por causa de Kotori. No dia em que a chave apareceu no PowerPoint, Kotori foi até a floresta para encontrar Kagari, cumprindo a promessa de um druida. Mas ela também encontrou Kotori lá, quase morta. Naquela época, Kotori só queria salvar Kotori, então ela implorou muito a Kagari. Então ela colocou a fita de Kagari na mão direita de Kotori para salvar sua vida. Ela queria que ele continuasse vivendo em vez de desaparecer como seus pais, não esperando que mais tarde, Kagari sofresse assim. Kagari ainda estava perdendo o controle. O poder de Kagari era muito grande. Quanto mais Kagari usava, mais se tornava um fardo para ele. Kotaro teve que separar esse poder e devolvê-lo a Kagari. Mas esse poder ajudou Kotaro a continuar vivendo e a manter seus ferimentos. Agora, se ele devolvesse, quem sabia o que aconteceria com ele? Nesta condição, Kotaro certamente morreria. Os Fairy Sprites pensaram que Kotaro tinha um buraco, e eles só precisavam consertá-lo. De qualquer forma, eles já haviam feito contrato com ele. Kagari recuperou a fita, e as duas Fairy Sprites também se despediram. Kotaro gradualmente abriu os olhos. Kagari o convidou para tomar uma xícara de café. A canção de destruição soou novamente, fazendo com que Kagari perdesse o controle mais uma vez e gritasse de dor. O corpo de Kotaro também foi transformado em árvore. No centro da cidade, Eikane estava ali. Ela deixou a canção da destruição soar novamente, acreditando que a destruição era o único salvador. A estupidez dos humanos não era aceitável. Ela gritou para Kugari para destruir o mundo. Kagari não podia fazer nada com sua condição corporal atual. Kagari começou a se transformar. Uma grande árvore cresceu, atravessando-a. Kagari subiu na árvore, tentando remover as partes da árvore que estavam presas na menina. Ele foi puxado pelas vinhas. Em um momento, a mão dele acidentalmente tocou o peito dela. Kagari parou de gritar, dando-lhe uma série de golpes. Ela havia recuperado a consciência. Vendo Kotaro assim, ela adivinhou que ele estava perdidamente apaixonado por ela. Olhando para a cena ao redor, isso foi destruição. Talvez Kagari tivesse que fazer um julgamento que levasse à conclusão. Kagari relembrou as memórias felizes deste mundo e amigos. Então perguntou a Kotaro se ele iria salvá-lo. Para ela agora, morrer nas mãos de Kotaro não deixaria nenhum arrependimento. Ela fechou os olhos pacificamente, querendo acabar com isso. Kotaro a abraçou com força. Ele não poderia fazer isso. Ele a repreendeu por ser estúpida. Ele estava muito preocupado com ela. Entre inúmeras pessoas no mundo, Kagari não conseguia entender por que Kotaro era um idiota tão desesperado. Vendo isso, Kotori virou-se e saiu.
Shizu encontrou Lucia novamente. Os dois desapareceram juntos no nada. Antes de morrer, Shizu ainda chamava o pai e a mãe, desejando comer alfange com toda a família. Akan aqui estava rindo loucamente porque o mundo havia acabado. Todos haviam desaparecido. Sua irmã agarrou sua mão, fazendo com que sua mente se recuperasse. E então, elas desapareceram juntas. Kutori apoiou Sayaka no momento final. Até Kutori ou todas as pessoas desapareceram. Apenas Kotaro e Kagari permaneceram. Ele não sabia se com um pouco mais de tempo poderia ter feito melhor. Então se fundiu na árvore gigante com Kagari.